Olá, bem-vindos ao canal Dear Play. Nesse momento, nós vamos abrir aquela etapa maravilhosa que é Dear Play Entrevista. E hoje eu tenho a honra de entrevistar nada mais, nada menos que ele, o grande escritor Puntel. E se você não se inscreveu, deixe seu like, seu joinha e se inscreva nesse canal. Muito obrigado. Olá, bem-vindos ao canal Dear Play. Nesse instante nós vamos ter uma prosa com nada mais, nada menos que Luiz Puntel. Escritor, redator, professor de português, vindo de Guaxupé, ainda adolescente, teve a brilhante ideia de se ingressar na carreira de padre, né? E depois, para a cidade de São José do Rio Pardo, na sua adolescência, veio parar aqui em Ribeirão Preto, onde se localiza, e hoje nós vamos prosear. Bom dia, Puntel. Muito bom dia, Dirley, é um prazer estar aqui no seu canal. E só historiando um pouco, realmente eu nasci em Guaxupé, e quando eu vim para Ribeirão Preto, eu vim muito pequeno para cá, e como você disse, eu tinha 11 anos, eu era um menino ainda quando eu fui para o seminário, e fiquei lá 2 anos, ou seja, não cheguei a nem ir para o seminário maior, nem me formar, não é? Sair para a vida, mas foi muito importante essa passagem pelo seminário, como também por outros lugares onde eu andei pela vida, e eu queria até fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo e não nos vendo. Pelos meus cabelos brancos, eu já andei um pouco pela vida. E tive a oportunidade, portanto, de adquirir muitos valores positivos. Puntel, você falou muito da sua vida, tem uma obra que você escreveu, Deus me livre. Ali está fazendo uma narrativa de você mesmo? Não. O Deus me livre, assim como qualquer texto narrativo que seja escrito em primeira pessoa, na verdade eu construí o redator, o escritor, o autor de um livro, ele constrói um personagem. E esse personagem, quando ele conta a sua história, muitas vezes o leitor, muitas vezes o ouvinte de um audiolivro, acha que é o próprio autor que está contando a sua vida. Não, é apenas um personagem. Sim. Entrando nessa área, né, de escrita, tem romance, poesia, crônica e conto. Qual é o seu preferido? Eu escrevo muitas crônicas. Aliás, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever em jornal, eu comecei justamente a escrever crônicas. E por quê? Porque eu tinha uma influência muito grande do que eu lia de crônicas de um grande autor brasileiro, já falecido, chamado Fernando Sabino. Fernando Sabino tinha crônicas maravilhosas que me encantavam. Não só ele, evidentemente, mas o Carlos Drummond de Andrade também, e outros, tanto Manuel Bandeira e tantos outros autores que escreviam crônicas. E crônica é um texto curto, é um texto de prosa curta, prosaico. Prosaico quer dizer o seguinte, ele é sempre alguma coisa do cotidiano. Sim. Então, por exemplo, uma mulher que vem andando pela rua e que caia por qualquer motivo, isso é motivo de uma crônica. A chuva que começa, o dia que começa chuvoso, isso é motivo de uma crônica. E também, até esse nosso bate-papo aqui, que está muito gostoso, é motivo de uma crônica. Sim. Você falou um pouco de você dentro dos seus inúmeros livros que é voltado para o juvenil, para o jovem. Perfeito. Tem algum específico de você que você cita mais? Um específico? Assim, Eu cite o quê? Voltada para a juventude, fala que o jovem deveria ler, que hoje a juventude está lendo pouco. Ah, perfeito. Tem vários livros que, quando eu escrevi, justamente eu escrevia livros juvenis, ou seja, você citou o Deus me livre, que é uma história que realmente aconteceu. E eu fiquei sabendo de uma desapropriação de terra, e aí me deu ideia de escrever esse livro. Tem também um outro livro que trata do açúcar amargo, e você se lembra muito bem dele. Eu gostaria agora de entrevistar você e você falar sobre o livro Açúcar Amargo que eu escrevi. Isso, o Açúcar Amargo para mim, né, foi a minha inspiração. Eu me vi dentro do livro. Cortador de cana como eu, né?
cortava a cana e tinha que de manhã levantar às 5 horas da manhã, estar na lida cortando cana e à noite estudando. Aí a professora veio com aquele livro, série Vagalume, né? Já era de noite. Aí, ó, Luiz Puntel. Eu interessei mais pelo nome, né? Puta, Puntel, né? Então aí eu falei assim, vou ler. Me interessei, aí eu fui me vendo na história. Cortando Sim. cana, naquele tempo tinha muita greve, participei de muitas greves, fui grevista, fui sindicalista. E o açúcar amargo trouxe uma inspiração nova para minha vida. Eu me vi dentro da história, fascinante. Então, é justamente isso. Que bom que você está dando esse depoimento, Dirley, porque esse livro, Açúcar Amargo, trata dessa questão, uma questão importante que é o trabalho no campo e como o trabalhador do campo tem os seus problemas, tem as suas reivindicações, tem as suas necessidades. E aí o embate, você falou de greve, realmente foi um momento, foi uma greve que aconteceu aqui pertinho de Ribeirão Preto, em Guariba, que se estendeu pelo Brasil todo. E é importante dizer que essa greve foi uma greve que conseguiram fazer depois de 20 anos, porque nós estávamos na ditadura militar. Em 20 anos não se fez greve no Brasil, justamente por causa da ditadura militar. E essa greve dos boiaçurias veio justamente em decorrência dos maus tratos, das reivindicações também que eles faziam, e muita coisa mudou depois de lá. Uhum. Eu li uma história de um autor, José Saramago. Você se compara com ele? De jeito nenhum. José Saramago é um prêmio Nobel de literatura. Ele tem uma escrita muito... Eu gosto muito, e como professor de cursinho, como professor de alunos que estão no terceiro colegial, indo para a faculdade, a gente tem que, obrigatoriamente, embora eu não leia Saramago de maneira obrigatória, ele é um autor que trata de assuntos muito interessantes. Esse ano, por exemplo, só para te dar um retorno, Dirley, este ano os meninos que vão prestar o Unicamp têm que ler História do Cerco de Lisboa. Lisboa, a cidade de Lisboa, em Portugal, em 1147, não existia nem Portugal ainda, ela era dos mouros. Os mouros, saindo do norte da África, invadiram a Europa, boa parte do setentrional da Europa, ou seja, boa parte da Espanha, boa parte de Portugal, quase que inteirinho, embora não existisse ainda Portugal como nação. Pertenceu aos mouros, pertenceu aos árabes. E a história do cerco de Lisboa é justamente a retomada pelos cristãos, expulsando os mouros de Lisboa, e isso aconteceu em 1147. E o José Saramago magistralmente recria essa história no mundo da ficção, e por isso que ficção é interessante, porque a ficção, a narrativa, ela vai refazer a realidade que aconteceu lá atrás, dando uma outra leitura, uma outra visão. Certo. Porque a história, eu estou falando de história de vida, né? Eu lendo alguns trechinhos de história de vida dele e comparei com a sua. Mas isso é uma breve comparação. Mas você falou da literatura, né? Sim. E a coisa que mais me interessa, né? Como nós estamos conversando aqui, você tem uma fala também que você fala muito da internet hoje. Que Sim. pecamos, né? Muito. Hoje é muito abreviado. Até que ponto seria uma sugestão sua para os nossos amigos que usam muito a internet hoje? Eu acho o seguinte, Dirley, eu acho que a internet requer um tipo de linguagem que os jovens sabem usar e usam muito bem. Você falou de abreviar. Então, em vez de escrevermos você coloca VC e está tudo certo. Em vez de escrever obrigado, você diz TKS, e quem está te lendo no WhatsApp entende. E entende por quê? Porque é um código. É um código que na internet vai muito bem. O que o aluno, o que o estudante, o que todos nós precisamos entender é que se eu estou fazendo uma dissertação, se eu estou fazendo uma crônica, se eu estou fazendo um tipo de texto que vai ser publicado no jornal, vai ser publicado num livro, ou quem está prestando vestibular para o vestibular, aí nós temos que ter outra linguagem. Então, na verdade, é uma linguagem específica para cada tipo de veículo
de suporte. Veículo que eu digo é suporte. Se eu estou na internet, eu tenho um tipo de escrita. Se eu estou escrevendo para uma redação do Enem, eu tenho outro tipo de escrita. Se eu estou fazendo uma narrativa para ser publicado, como é o caso de Deus me livre, Açúcar Amargo, Missão no Oriente e tantos outros livros que eu escrevi, a pegada, vamos chamar assim, ela é outra. Ela tem um outro estilo. Então, na verdade, eu preciso ser alfabetizado em vários textos, em vários tipos de textos. É o caso de gente que sabe escrever muito bem poesia. Eu, por exemplo, não sou muito afeito, não tenho muito dom para escrever poesia. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que escreve poesia todo dia, se deixar. Ou seja, um outro tipo de texto. Então, e a língua, é importante também falar isso, ela vai se comprimindo à medida que fica mais fácil de se comunicar. Na verdade, o VC, que é você, que foi vossa mercê lá no tempo do Dom Pedro, que foi vós me ser depois em alguns lugares foi vossancê, hoje deu você. E quando você está na internet, como você perguntou, é VC e está tudo resolvido. Boa. Agora, já finalizando o nosso bate-papo. Que pena, tá Não, mas eu ainda tenho duas curiosidades. Você falou que fala muito da escrita, né? Sim. Eu gostaria de falar filosofia ou teologia? São duas coisas interessantes, a filosofia e a teologia. A filosofia está mais ligado às questões de indagação do ser humano de uma maneira geral, e a teologia mais ligada à questão religiosa, já que theo, em grego, quer dizer Deus, logia, o estudo, né? O estudo da divindade, o estudo que passa muito pelo universo da fé. Se você acredita, e aí você se justifica, e teologicamente até você estuda, e há teólogos maravilhosos das várias religiões, das várias instituições religiosas. Certo. Então são duas coisas díspares, duas coisas diferentes. Certo. Eu creio que você, nos seus cabelos brancos, diz, já realizou algum sonho. Se sim, qual foi? Se não, se tem. E depois eu faço a pergunta final. Eu já realizei, lógico, muitos sonhos. Eu estou com 70 anos e, por exemplo, sexta-feira agora, eu faço 44 anos de casado. Nossa. Então você teve o quê? Eu tive o quê? Eu tive a oportunidade de ter o sonho de ter 2 filhas. Essas 2 filhas tiveram mais 4, cada uma delas tem 2 filhas. Então, criar filhos é um sonho realizado. Escrever livros e conseguir publicá-los num país onde nós publicamos muito pouco, é um sonho realizado. Que mais que eu gosto de realizar, que eu já realizei? Uma vez eu me meti a correr 42 quilômetros, que é a maratona. E não foi fácil correr 42 quilômetros, mas eu consegui realizar este sonho. Então, os sonhos são muito importantes. Agora, falando para todos os que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, o sonho é a coisa muito importante que a gente tenha para realizar. E não há impedimento algum que nos faça não realizar o sonho quando ele é verdadeiro. Eu posso ser deficiente visual, eu posso ser completamente deficiente visual, como é o seu caso, Edilei, e você, por exemplo, tem um sonho de ter um canal, o DearPlay, e nós estamos aqui conversando no seu canal. Olha que coisa maravilhosa isso. Um sonho realizado. Um sonho realizado. E o sonho só existe quando a gente sonha, e quando a gente sonha junto. Isso. Não adianta eu sonhar sozinho, eu preciso que alguém me auxilie, eu preciso que alguém esteja junto comigo para que esse sonho se torne possível. Certo. Parabéns, portanto, pelo seu canal. Certo. O Theo, isso, me responde. Você falou para mim aonde ficava esse seminário? Esse seminário que eu falei, ele fica aqui pertinho da nossa cidade, a 30 quilômetros, e que lá nessa cidade nasceu um pintor famosíssimo. Portinari Brodowski. Exatamente, Olha! que é Portinari Brodowski. Agora eu vou finalizar, me mata uma curiosidade, eu sou muito curioso. Alguma das suas obras virou filme? Porque hoje o mundo está se fazendo, pegando um livro, fazendo. Eu ouvi um comentário, né? Ou ser um boato, que o Açúcar Amargo... Não é boato, não é fake news, não é mentira de jeito nenhum. O Açúcar Amargo se transformou em filme
Por quê? Justamente por isso, porque lá em Juazeiro, na Bahia, Juazeiro é margem do São Francisco, do outro lado da ponte fica Petrolina, nós já estamos em Pernambuco. Lá um grande cineasta, o Herbert Félix, ele fez, justamente com um grupo de pessoas, realizou o sonho de transformar o açúcar amargo em filme. Então existe sim o filme Açúcar Amargo. Então fiquei muito lisonjeado, me corrige se estiver falando errado, Não, porque tá certo. entrevistar um professor, principalmente da área de literatura, né? Para mim, confesso mesmo que foi um prazerzaço. E Cara, foi também um prazer estar aqui no seu canal, Dirley. E você me deixou muito à vontade para a gente conversar neste tempo, neste espaço. Muito obrigado. prazer. Prazerzão. Deixa seu like, seu joinha, viu? Obrigado. Oi. Não, oi não. Vai, tô te gravando já. Bom, não é bom dia. Aí, É olá. Matheus.